Bom dia, sexto ano, tudo bem? Essa semana nós vamos falar, vamos iniciar a nossa semana com a seguinte reflexão. Sempre há uma outra chance, uma outra amizade, um outro amor, uma nova força. Para todo fim, um recomeço. É exatamente o que nós estamos vivendo agora. Findamos um bimestre, estamos recomeçando um novo bimestre, né? Então, aquelas coisas que não deram certo lá, a gente recomece de forma diferente, que a gente tenha atitudes diferentes para ter resultados diferentes também, ok? Que assim possa cada um, né, nesse bimestre aí, agir da melhor forma possível para ter o sucesso. Ok? É isso que a prof espera. Então, hoje nós vamos falar sobre a segunda parte, lá da mitologia dos gregos e romanos, o capítulo 16. A prof tinha apresentado até para vocês na aula uma proposta, mas a prof acabou modificando aquela proposta, tá? E deixei igual o capítulo só em duas partes. Então, hoje eu encerro esse capítulo. E aí, na segunda-feira, eu faço revisão de prova com vocês, ok? Então, hoje lá é o livro da página 58, na página 71. Então, como a prof sempre pede, eu gosto que vocês já tenham o livro em mãos, já vão olhando, né? Ouvindo a videoaula aí e já mais ou menos acompanhando, tá? Lá a partir da página 58, quando fala os muitos deuses gregos, tá? Uma das principais traços das antigas culturas grega e romana é a religião. Tá? E, principalmente na Grécia Antiga, esse era um aspecto que muitas vezes era um elo entre as cidades-estados que eram independentes, entre as polis, o fato da religião. E por isso, a gente vê em todo o mundo grego aí, muitos templos, né, onde se realizavam rituais em homenagem aos deuses. Tá? A religião dos gregos era uma religião politeísta. Eles não tinham um livro com regras ou uma bíblia, digamos assim, né, um livro sagrado para eles ou um conjunto de normas. Todas as crenças e todos os ritos que eles praticavam eram transmitidos oralmente, ou seja, passava de pai para filho, né, de geração em geração. Os deuses gregos eles eram antropomórficos, ou seja, eles tinham características físicas e psicológicas semelhantes a dos humanos. E isso a gente consegue ver, né, em diversas histórias mitológicas gregas aí, onde esses deuses, né, são capazes de amar, capazes de odiar, né, igual os humanos fazem. E muitas vezes, né, as histórias elas são motivadas por prazeres, por iras ou por vingança, né, e eles interferiam nos acontecimentos terrenos, na terra e na vida das pessoas, demonstrando ser muito passionais, ou seja, eles tomavam uma posição em relação, né, às pessoas aqui na terra. O que diferenciava esses deuses, né, demonstrando ser muito passionais, ali no sentido, né, que eles eram movidos por uma paixão muito intensa. Tá? Voltando lá, então, o que diferencia os deuses dos humanos era a imortalidade, ou seja, né, os deuses eles tinham algo especial, diferente dos humanos. Eles não queriam morrer. Tá? Eles viviam no Olimpo, lugar onde os principais deuses viviam. Tá? Os alimentos e as bebidas deles eram ambrosia, que é um doce conhecido como manjar dos deuses, e o néctar era uma bebida, eram sagrados, e esses alimentos, né, essa ambrosia e o néctar, dava esse caráter de imortalidade para os deuses. Tá? Então, se a prof colocar lá na prova, o que diferencia? Os deuses gregos, eles eram capazes de amar, de odiar, de se apaixonar,
né? Eles tinham gosto pela vingança, eles tinham ira. O que fazia, né? Igual aos humanos. Mas o que fazia eles serem diferentes dos humanos? E aí vai ter que marcar lá a imortalidade, ou seja, eles não morriam. Tá? Enquanto que os humanos morrem, os deuses não morrem. Para os gregos, tudo o que acontecia na Terra era fruto desses deuses estarem felizes ou esses deuses estarem bravos. Tá? Então, os fenômenos da natureza, o trovão, tempestade, você ter sorte, você ter azar, o sonho, o pesadelo, tudo isso seria uma resposta dos deuses. E para esses deuses, então, enviar respostas boas, digamos assim, né? Ações boas sobre as pessoas, esparramar coisas gostosas, coisas boas, era comum, então, agradar esses deuses. E eles agradavam esses deuses com cultos públicos, faziam jogos, faziam oferendas, né? No objetivo de manter esses deuses sempre muito felizes, porque eles estando felizes, eles vão agir de forma, né, bondosa e generosa também para com os humanos. Eles acreditavam que os deuses conseguiam se comunicar com os humanos, tá, por meio de oráculos, que eram sacerdotes, sacerdotisas, que eram os porta-vozes dos deuses. Né? Elas faziam esse intermédio aí entre os deuses e os humanos. Tá? Em relação já à religião romana, os romanos eles assimilaram muito daquilo que os gregos tinham. E, por exemplo, eles adotaram o culto aos deuses olímpicos. Tá? O que eram os deuses olímpicos? As divindades gregas, elas foram chamadas de 12 deuses olímpicos, os quais, segundo os mitos, habitavam o Monte Olimpo. E aí eles tinham 12 deuses aí. Tá? Um deles não habitava, né? Que nem o Hades, ele também era uma figura divina, bem conhecida pelos antigos gregos, mas ele não habitava o Olimpo, ele habitava o submundo, onde ele reinava sobre os mortos. Né? Então, essas características, esses 12 deuses aí, também faziam parte dos romanos. Tá? Eles tinham um costume, né, de criar, então, uma certa correspondência entre o conjunto de deuses que os gregos cultuaram e eles cultuavam. E isso vocês têm lá na página 62. Tá? Vocês têm o nome do deus, como os romanos chamavam, como era o nome do mesmo deus para os gregos. Então, deus do trovão e deus dos deuses. Lá, os romanos chamavam esse deus de Júpiter e os gregos chamavam ele de Zeus. Então, essa comparação, esse paralelo aí. A religião romana, ela também tinha as suas divindades e seus cultos que eram anteriores aos deuses gregos. Tá? Então, eles também tinham essas coisas diferentes aí, mas assimilaram muito dos gregos. Em Roma existiam as sacerdotisas, elas eram chamadas de virgens vestais e elas eram encarregadas em manter aceso um fogo considerado sagrado. Caso esse fogo apagasse, né, essa vestal responsável, ela era punida severamente. Além desses cultos públicos que aconteciam para as divindades, tinha também os cultos domésticos. Esses cultos domésticos eram aos lares. E nesses cultos domésticos se tinham os deuses familiares. Quem eram os deuses familiares? Eram os antepassados, tá? A sua família, aí, os mais velhos. E, segundo a crença, eles zelavam e protegiam os seus descendentes. Então, fazia parte da religião romana.
Existia dentro da mitologia também os heróis, as criaturas e suas histórias, né? Então, as ninfas, as sereias, os monstros, os heróis, eles também faziam parte do imaginário dos gregos e eles vão compor o conjunto de crenças que a gente chama de mitologia. Lembra na aula da quarta-feira, não, da segunda-feira, né, nossa última aula, a prof falou sobre essa mitologia, né? E os heróis, então, em especial, são as figuras bastante interessantes e eles representavam uma crença, né, que existia uma conexão entre os mortais e os imortais. Existiam os semideuses, que eram híbridos de deuses imortais. Eles tinham força, eles têm coragem, eles têm habilidade muito superior à de um homem comum. Por isso que ele é um semideus. Não é um deus, mas é um semideus. E muitas dessas criaturas mitológicas gregas a gente conhece através de filmes, né, de produções cinematográficas ou através de livros. Então, os gigantes, as ninfas, os sátiros, os cíclopes, tá? Os seres como a Medusa, Sila, Minotauro, Esfinge, Pégaso, Grifo, Fênix e entre outros tantos que vocês mesmos mencionaram aí na última aula, quando vocês tinham que escrever o que vocês conheciam sobre mitologia grega, né? Uma das histórias. Então, eu lembro que o colega falou, acho que foi o Lucas Correia, eu acho que falou sobre a Medusa, né? Lá no livro de vocês tem o busto de Medusa, tá? Então, são criaturas mitológicas aí conhecidas, né? Não só da prof, mas provavelmente mais de vocês do que da prof ainda, né? Então, a nosso conteúdo aí falava muito sobre os mitos, né? E nós estamos estudando história. Então, qual seria uma diferença entre mito e história? Tá? Os mitos, eles narram fenômenos diversos. As origens, o passado, mas essas histórias elas não podem ser comprovadas. Já a história, a disciplina, ela explica o passado com evidências, ou seja, com comprovações, com fontes arqueológicas, fontes escritas e tal. Então, isso seria uma diferença de um mito para uma história. O mito não pode ser comprovado. Já a história, você tem, né, fontes para provar aquilo que está escrito, aquilo que você vai estar falando, ok? As atividades para vocês, então, reler o capítulo 16, que fala sobre a mitologia dos gregos e dos romanos, fazer exercício 3 e 4, você historiador, questão invertida, e as atividades de 3 a 7. E, em especial, eu quero que todos, né, terminando de assistir aí as aulas, façam, ou você é o historiador lá da página 66, aí depois no chat o prof já vai corrigir, e para vocês postarem logo em seguida, para evitar que vocês esqueçam e não tenham cumprido com a tarefa de vocês. Lembrando o textinho lá no comecinho da aula que a prof falou, sobre um recomeço. Então, se eu deixei de fazer algumas coisas, agora eu estou começando de novo e agora eu vou seguir de forma mais disciplinada os meus estudos. Ok, pessoal? Até daqui a pouco no chat.